terceiro ano, como é que tá? Tudo bem? Então, nós estamos aí na nossa quarta semana do volume 6 do plano de estudos tutorados, né? Então, o tema é a imigração e o mundo do trabalho. Nós vimos o mundo, né, a partir do século XXI, ele se transforma, ele passa a assim, ser menor, né, a globalização, o movimento aí de econômico, político, social, cultural, enfim, o mundo se tornou fragmentado, né, a modernidade, a ultramodernidade, são conceitos que nós trabalhamos muito na filosofia e sociologia, para saber quais os avanços, o que aconteceu com o mundo, né, que ficou menor, muito rápido o processo. E com isso, as pessoas puderam circular melhor, com mais intensidade pelo mundo. Os movimentos migratórios, de imigração, eles se tornaram maiores, né, em busca de novas e melhoria de qualidade de vida, né? Pode ser que as pessoas vivam em zona de guerra e vai em busca de melhores condições de vida e etc. Mas nós vamos ver que em alguns lugares do mundo a imigração não vai ser aceita. Caso dos Estados Unidos, por exemplo, né, que é aquele discurso de ódio, de rejeitar os imigrantes. Na Europa, né, então você tem racismo, a discriminação, diferenças biológicas entre as pessoas, a xenofobia, que é o ódio dos estrangeiros, e um fluxo migratório cada vez mais complexo, né? Muitas pessoas vão sendo barradas, né? Caso da América Latina, os Estados Unidos barra América Latina, né? Aquelas pessoas que vivem na América Latina não aceitam a convivência, né? Vamos criar muros, né? De acordo com o que o Trump dizia, não é mais presidente dos Estados Unidos, mas existe aí um ódio com o imigrante. Na Europa isso acontece também da mesma forma, tá, gente? Não é só nos Estados Unidos. E a gente entendeu que o fluxo migratório é muito grande. Observe esse mapa aqui do nosso PET, né? Como que a migração, o fluxo de imigrantes, de países, por exemplo, periféricos ou que vivem em zona de guerra, em busca de melhores condições de vida. O fato é esse, né? Então, eles buscam, por exemplo, a América do Norte, a Europa, para ter um emprego melhor, uma condição de vida melhor, né? Aí há os muros, né? O impedimento dessas pessoas de poderem viver em outros lugares. Então, a imigração é um tema muito interessante para vocês, né? Isso gerou, nós vivemos aí um momento chamado de globalização, um processo muito que interligou a economia, a cultura, mas mesmo assim trouxe uma exclusão e uma desigualdade muito forte, porque as riquezas, elas ficaram concentradas a um pequeno grupo de pessoas mais ricas, né? Que vão multiplicando cada vez mais e vão delineando as relações de trabalho, tá? Então, nós temos aí um contexto de fluxo de migração muito sério. As imigrações internacionais vão em busca de áreas menos afetadas pela crise ou pela guerra ou por algum tipo de conflito, né? Ao mesmo tempo, você vê que esses imigrantes se tornam cidadãos de segunda categoria, né? Toda a xenofobia, o ódio, e aí a crise que vai se instaurar, principalmente no pós-atentado às Torres Gêmeas, né? Aquele atentado vai mostrar como é que as prisões arbitrárias dos imigrantes, né, que foram para Guantánamo, né, principalmente aqueles que demonstravam ser árabes, né? Então foram perseguições que aconteceram, intolerância, desconfiança, ódio, né? O próprio presidente na época, o George Bush, ele intensificava esse ódio, essas práticas violentas, né? No caso, contra o árabe, né? Então, assim, o mundo parece que ficou dividido, frágil, né? Com a crise norte-americana de 2008, essa fragilidade aumentou mais ainda, né? O mundo ergueu muros e se isolou, propondo, assim, leis mais severas contra a imigração.
A fronteira, por exemplo, entre México, os americanos acusavam os latino-americanos de roubar empregos, né? Mas na verdade os latinos que vinham para os Estados Unidos, eles estavam com subempregos, né? Não ganhavam salários astronômicos, né? Mas o americano, ele começa a culpar a presença do latino-americano com a questão e associando a crise e também a perseguição aos árabes por causa do ódio, por causa do atentado terrorista do World Trade Center. Então esse mundo se tornou um mundo de extrema intolerância, né? E aí vocês vão ver essa insatisfação. Os fluxos migratórios atuais, né, que a gente pode observar é que esses fluxos vão em busca de melhores condições de vida, né? Então, que revelam esses fluxos migratórios? Então, a gente vai colocar aqui, revelam que pessoas estão em busca de melhores condições de vida, né? Principalmente, vamos lá, em busca de emprego, né? Em busca de uma assistência, melhores assistências, seja de saúde, educação, né? Dar melhores condições de vida para a família. Então, nos revela que o mundo é desigual e as pessoas que estão em países subdesenvolvidos ou passando por conflitos bélicos querem migrar de seus países para buscar melhores condições de vida, tá, gente? Então, você tem aí um fluxo migratório, principalmente no mundo do trabalho, tá? Em busca de trabalho, em busca de moradia, de emprego. Então, você tem aí uma fragilidade mesmo. Qual a relação do capitalismo financeiro e fluxo migratório? O capitalismo financeiro, ele vai fragilizar essas relações de trabalho, onde você tem uma pequena parcela lucrando, né, investindo no meu capital produtivo, e uma desigualdade social, pessoas perdendo seus empregos e com isso uma desigualdade social maior. O capitalismo financeiro fragiliza as relações de trabalho no mundo. Empresários começam a lucrar cada vez mais. A gente vê aqui o lucro excessivo, mas com o capital especulativo e menos com o produtivo, né? A produção que gera emprego, né? E com isso perde-se parte dos empregos e a consequência é uma massa de desempregados, né? E com isso o aumento vertiginoso da desigualdade, tá? A gente tem que associar isso. Pessoas vão perdendo seus empregos, de exclusão e marginalização. Pessoas vão perdendo seus empregos, né? Sem renda, e aí elas começam a entrar nesse processo cada vez mais de exclusão social e de marginalização, ok? Então, os imigrantes internacionais buscam melhores condições de vida, com certeza, em outras partes do planeta, né? Seja ela condição de trabalho, fugindo de uma guerra, né? Então, a gente
Nós percebemos isso, tá? Então, vamos lá para as fechadas, né? Vamos lá, eu vou diminuir um pouquinho para a gente olhar o texto. Então, vou falar das migrações transnacionais, que foram intensificadas, generalizadas nessas últimas décadas do século XX, né? Principalmente com a questão do problema racial, que é um dilema do mundo atual, né? As pessoas vão se deslocando em busca de melhores condições, de lugares mais próximos ou então mais distantes do seu país, condições de vida, de trabalho melhores, padrões e valores diferenciados de cultura, talvez eles estão sendo perseguidos no seu país, ou algo igual, ou então mudanças radicais, enfim, né? A gente não sabe, essas mudanças vão acontecendo. Então, nós temos uma mobilidade maior, né, que é uma formação aí de diversos estados nacionais. Qual uma razão para os movimentos migratórios nessas últimas décadas, né? Qual seria? Primeiro, oportunidade de trabalho, né? E o que está acontecendo? Uma busca por oportunidades melhores e ao mesmo tempo você tem barreiras contrárias a essa imigração, que é muito estranho, né? Que esse ódio, essa xenofobia cada vez maior. Ao mesmo tempo, você tem isso no mundo, né? Então, é letra A, né? Ao mesmo tempo que você vê pessoas em busca de melhores condições de vida, ao mesmo tempo você tem um outro movimento que vai querer ser contrário a essa imigração, tá? Aí você tem concentração, erguendo muros, né, proibição, leis mais drásticas de imigração e etc. Estados Unidos é craque nisso e Europa também, tá? Então, olha só, cada vez pessoas fogem da guerra, do terror, da miséria econômica, que vão assolando regiões como o Oriente Médio ou a própria África, né? Arriscam vidas para chegar. A gente tem casos de pessoas que morreram no mar, né? Em pequenas embarcações para poder entrar nos países de maneira clandestina, né? Então, nós temos a ONU, a Agência da ONU para Refugiados, mostra que isso aumenta cada vez mais, né? Nós temos aí no mundo 850 mil refugiados, né, que vão só no mar da Europa em busca de melhores condições de vida para entrar na Europa. Então, nós temos aí sobre a questão dos refugiados, que são pessoas que querem sair de seus países porque estão enfrentando uma perseguição, seja política, religiosa. Então, eles querem se refugiar em outro país porque estão com medo de um atentado contra a sua vida, né? Então, olha só que coisa drástica. E aí, alguns países impedem. Caso a Europa, o continente europeu, ele impede pelo menos países, por exemplo, pessoas que estão na Síria, no Líbano, né, sofrendo com a guerra, perseguição, eles impedem, né? Na África, pessoas em busca de melhores condições de vida, trabalho, né, que estão morrendo de fome, eles impedem também, tá? Então, é uma questão muito séria. Então, vamos lá. Vamos falar da questão dos refugiados, né? Número 1, a criação de fronteiras políticas no continente africano, resultantes da partilha colonial, incrementou os conflitos étnicos, corroborando o elevado número de refugiados, como no caso Sudão e do Sudão do Sul. Tá certo, imperialismo do 19, a partilha da África, né? Quando houve aquela partilha entre as nações europeias, né? Intensificou aí os conflitos tribais, né? Tentou unificar as tribos para transformar num país, acabou dando tudo errado. E aí essas tribos cada vez mais sentiam ódio entre elas, e aí os conflitos étnicos se intensificaram, algumas pessoas estavam sendo perseguidas, e aí você tem um número muito grande de refugiados, tá? Então tá certo. Além das mortes em conflito armado, a intensificação da pobreza, da insegurança alimentar, né? O que vamos comer? A guerra civil da Síria levou um contingente expressivo de refugiados para a Europa. Um dos grandes problemas, e eu acabei de falar para vocês da Síria, né? A Síria está vivendo um conflito interno. 3 grupos estão tentando tomar o poder na Síria. E aí você tem a população, o grupo de pessoas civis, que não tem nada a ver com a guerra, sofrendo com a guerra, morrendo.
E aí eles estão com medo, estão tentando ir para a Europa, né? Um lugar mais próximo. A Grécia, a Itália, a França estão sendo barrados, tá? Então, assim, você tem que voltar para a Síria. E aí muitos morrendo no mar, né? Casos de crianças morrendo afogadas, né? Porque estavam em pequenas embarcações clandestinas, sem nenhuma segurança, tá? Muito triste, tá certo, tá? Infelizmente, a gente está vivendo isso aí. A política do apartheid, ela foi na África do Sul, né? É uma política interna de que na África do Sul, ela foi colonizada pelos ingleses. Então tinha um grupo, né, de herdeiros dessa herança colonial inglesa que tomaram o poder, né, e impuseram essa política de segregação. Mas não foi na Nigéria, né? Foi na África do Sul, né? Então, destaque aí da África do Sul, né? Onde você tem a Nigéria é um país de grandes refugiados, mas não tem nada a ver com as políticas do apartheid, ok? Então, a letra B, tá? Então, com isso, a gente encerra a nossa ideia, né? A nossa explicação aí sobre as políticas de imigração, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição.